que agora de forma oficial vamos começar. Bom dia para quem está chegando agora. Essa mentoria é uma mentoria coletiva e que é realizada pela Crescer em parceria com a Rede Brasil de Startup, e temos aí vários apoiadores, várias empresas, parceiras, apoiadoras, e é uma honra poder compartilhar esse tempo de aprendizado com vocês. Estou muito grata e muito feliz por poder estar aqui. Hoje nós temos algo muito especial, grandioso. Vamos sair daqui com certeza abençoados, porque nas minhas orações por essa hora, o Espírito Santo me disse que hoje seria a mentoria mais importante de todas aquelas que eu já fiz até hoje. Então, eu creio que Deus tem algo muito lindo e muito importante para fazer hoje, e eu vou ser apenas um instrumento, que Ele me conduza e que seja da melhor forma, que nós saímos daqui ativados, saímos daqui renovados e cheios daquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa manhã. Gente, como é algo muito precioso e muito lindo poder falar desse tema que é sobre riqueza. Eu preparei algo especial para nós, para que a gente possa desfrutar da melhor maneira possível dessa aula de hoje, para que nós saímos daqui realmente cheios de toda a direção que o Espírito Santo quer nos dar nessa manhã. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que ele tem colocado no meu coração. Vou ver se eu compartilho a tela aqui com vocês, porque eu preparei algo para trazer aqui para vocês hoje. Vamos ver? Vou compartilhar com vocês a minha janela. E eu creio que vai ser um tempo rico e precioso de aprendizado. Vamos lá, pessoal. Hoje, o nosso tema é o princípio da riqueza. O que o homem é composto? O homem é trino. Ele é composto de corpo, alma, espírito. O que é o corpo? O corpo é a nossa matéria, é o físico, é a parte tangível, visível do homem. E a nossa alma? O que é a nossa alma? Nossa alma, gente, é a nossa mente. Ela controla a vida física e o racional do homem. E o espírito? Qual é a função desse espírito? Nessa trindade. O espírito é o homem eterno, intangível. É o elemento da comunicação entre Deus e o homem. A instituição mais conhecida no mundo, ao qual seus membros são ricos, gente, é a maçonaria. Quem nunca ouviu falar da maçonaria? Né? Eu creio que vocês não estão conseguindo assistir. Agora sim. Vamos lá. Vamos voltar. Vamos voltar agora para a apresentação da tela cheia. Vamos lá, onde nós paramos. Ao vivo é assim mesmo, gente. A instituição mais conhecida do mundo é a maçonaria. Quem nunca ouviu falar da maçonaria? Mas, afinal, o que é a maçonaria, gente? A maçonaria, ela é uma sociedade secreta, ela é uma irmandade, ela é uma ordem, ela é um grupo de pessoas, é uma instituição de alcance global, ou é uma religião? Definida assim por muitas pessoas como uma ordem ou irmandade que possui preceitos filosóficos, culturais e filantrópicos, ela tem o intuito de permanecer discreta. Então, o que há na maçonaria? A respeito da maçonaria, muitas especulações, porque, de fato, é uma entidade fechada, ao qual não divulga e não quer, ela quer permanecer discreta. Mas como ser membro da maçonaria? Já que nós estamos falando de riqueza, como ser membro da maçonaria? O indivíduo ele tem que passar, gente, primeiro ele tem que ser convidado por alguém que já está lá. E ele tem que passar por um ritual de iniciação, do qual ele deve jurar lealdade perante a Irmandade e a Deus. A lealdade é um dos aspectos mais admiráveis dos maçons. E isso, gente, se deve à seleção de seus participantes serem apenas pessoas indicadas. Ou seja, para você entrar lá, você não pode chegar lá e falar assim, olha, eu vou me afiliar aqui. Não, você tem que ser indicado por alguém que já é maçom para poder fazer parte da maçonaria. E que possui aval de todos para permanecer na Irmandade. Ou seja, além dele chegar indicado por alguém, ele ainda tem que ter o aval de toda a Irmandade para poder participar. Raramente existe traições ou vazamento de segredos da ordem. Ou seja, a ordem ela é muito fechada
E todo mundo que entra ali, eles têm um princípio de lealdade. Então, eles raramente você vê falar de escândalos ou coisa que foi vazada dessa instituição, porque eles realmente têm essa descrição. A maçonaria, gente, ela existe com várias divisões. São chamadas, elas são, tem um nome, né, que eles usam que são potenciais regulares, ao qual é feita de ritos regulares, ou seja, são alguns rituais ao qual eles dão nome. Nos mais conhecidos tem o rito escocês antigo e aceite, o rito escocês retificado e o rito de York. São alguns ritos da maçonaria muito conhecidos no mundo. E estima-se que hoje, no mundo, haja cerca de aproximadamente 6 milhões de maçons, sendo que os Estados Unidos é o país que mais tem maçons. Eles calculam que é entre 1,5 milhão a 2 milhões de maçons. No Brasil, gente, a cerca de maçons são 250 mil maçons. Porém, por ser uma sociedade que não divulga seus dados, esse número pode não bater entre as pesquisas, estimativa, enfim. Isso é apenas especulações, porque realmente é uma entidade que não divulga seus dados. Uma informação muito importante da maçonaria que eu queria trazer hoje para vocês. Pessoas de diferentes religiões são aceitas na ordem, porém, há uma obrigatoriedade para fazer parte da Irmandade. Tem que acreditar em Deus. Tem que crer em Deus, senão você não é aceito como maçom. Há duas restrições que são inegociáveis dentro da maçonaria. Mas o que seriam essas duas restrições que são inegociáveis dentro da maçonaria? A primeira, não é aceito mulheres participar dos rituais e nem é aceito ateus, ou seja, se você não crê em Deus, você não tem possibilidade nenhuma de ser maçom. E também as mulheres não é aceito de forma alguma nos rituais. Todo maçom deve acreditar em Deus, tipificado na maçonaria como o grande arquiteto do universo, ou seja, o nome que eles, uma das nomenclaturas que eles usam para Deus na maçonaria é o grande arquiteto do universo. Enquanto os homens estão lá, nos rituais, ao qual as mulheres não podem participar, o que elas fazem? Elas se organizam. Elas se organizam em grupos, tem também as vestimentas características da maçonaria, porém, esses grupos são chamados colmeias. E qual que é a base? Para que elas se reúnem? O que elas fazem lá? Elas se reúnem para fazer obras sociais. Agora, da onde vem a origem desse nome, da palavra maçom? A palavra maçom ela vem do francês e ela significa o quê, gente? Pedreiro. Pedreiro é o nome que eles escolheram para essa ordem. A maçonaria, gente, tem vários símbolos para representar ideais e aspectos filosóficos, entre eles os mais famosos, que são os que mais conhecidos, que a maçonaria mais divulga. É o compasso, o número 33, o esquadro, a pirâmide, a letra G e o olho. Né? São os mais conhecidos, os símbolos da maçonaria são a letra G e o olho, né? Cada um desses símbolos possui um significado próprio. O que a letra G representa? A letra G, gente, ela representa Deus, porque o que é Deus em inglês? É God. Então, um dos significados dos símbolos da maçonaria é Deus. Já falei lá atrás que eles não aceitam pessoas na ordem. Um dos critérios inegociáveis é que a pessoa tem que crer em Deus para ela poder fazer parte da maçonaria. E quem são os maiores? A maioria dos participantes da maçonaria. Mas, Ana, quem são? Os maiores participantes da maçonaria são grandes líderes políticos e são donos de multinacionais. São pessoas realmente poderosas, né? Nos campos aí da sociedade, líderes políticos e grandes empresários são pessoas poderosas. Os maçons, gente, eles tiveram uma grande participação em vários movimentos históricos da humanidade, né? Como o Iluminismo e a Revolução Francesa. Agora, o que significava esses dois movimentos? Por que os maçons tiveram tanta participação nesses momentos tão assim, importantes da humanidade, históricos, né? Por que eles tiveram tanta participação? Ana, mas o que tem a ver isso com dinheiro? O que você está falando sobre isso? Vamos ver o que foram esses dois movimentos? O que foi o iluminismo?
O iluminismo, gente, ele foi conhecido também como século das luzes. Foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII, o século da filosofia. Ou seja, esse movimento ele veio para alicerçar a, o intelecto do homem na sociedade. Ele foi um forte movimento que teve um forte impacto social e a maçonaria foi um pilar muito importante desse movimento. O iluminismo também inclui uma série de ideias centradas na razão, ou seja, no intelecto do homem, como a principal fonte de autoridade e legitimidade, e defendia ideias como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, onde o governo constitucional e a separação, e existe uma separação entre o governo e a igreja. Então, esse foi o iluminismo. Então, mudou muitas coisas a partir do iluminismo na sociedade num todo, não só, né, claro, aqui fala que onde ele começou, mas ele hoje ele tomou parte de muitos lugares, porque foi implantada uma nova cultura, onde vários filósofos, hoje nós temos aqui, né, a crescer, que é desenvolvimento humano, e toda a ciência humana que estuda o intelecto do homem, ela é alicerçada em grandes filósofos. Todo mundo conhece aí, o mais conhecido, eu creio que seja Freud, que hoje está na sociedade e todo mundo conhece, que é a base da psicologia, da terapia, né? E foi a Revolução Francesa, que é o outro movimento ao qual eu disse que a maçonaria teve muita participação e muita importância nesses movimentos que mudaram aí os rumos da humanidade. Foi um ataque sustentado de grupos políticos radicais das massas na rua e de camponeses nas regiões rural do país, né? Onde antigos ideais da tradição da hierarquia, das monarquias, os aristocratas e principalmente da Igreja Católica, que era a igreja mais forte da época, foram abruptamente derrubados pelos novos princípios de liberdade, igualdade, fraternidade, que era o tema desse movimento. Então, eles foram mudados, eles foram derrubados. Como, gente? Numa massificação de pessoas indo para a rua, elas foram sustentadas por grupos políticos radicais que estavam pelas costas, fazendo tudo pelas costas, dando suporte, levando essas pessoas para a rua para que tivesse um resultado que era toda essa mudança, que era a disruptura da igreja com a sociedade. Então, esse movimento ele foi muito forte. E durante a ocupação nazista, ele foi substituído por quê? Trabalho, família, pátria. Então, são extremos. Aqui a gente vê extremos. Pessoas nas ruas, agora o movimento nazista, são extremos, né? E todo extremo é beira de abismo. Todo extremo é de beira de abismo. O que é o nosso grande, digamos assim, desafio diário? Acharmos o equilíbrio, porque somente o equilíbrio nos traz plenitude, né? Agora, olha só, vocês sabiam que 21 das 49 parábolas de Jesus estavam relacionadas ao dinheiro? Ou seja, 20% do sermão do monte mencionava assuntos financeiros. Que incrível, né, gente? Mas por que Jesus falou tanto de dinheiro se o propósito da existência dele era salvar a humanidade? O que tinha a ver com dinheiro, sendo que Jesus é o Filho do Deus que criou tudo? Por que ele precisava de dinheiro? Para que ele falou tanto de dinheiro se o propósito de vida dele era salvação? Não estou entendendo. Aí ele vem, através do Espírito Santo, inspirando aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, e temos aqui esse versículo: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a dois, servir a Deus e ao dinheiro, ou seja, a dois senhores, a Deus e o dinheiro. Mas se é o diabo, que é o inimigo das nossas almas, por que Jesus não citou que era o dinheiro e não o diabo? Por que ele não falou que nós não tínhamos como servir a dois senhores, a Deus e ao diabo? Sendo que é o diabo o inimigo da alma do homem, o inimigo de Deus, que causou toda aquela confusão no céu, que veio com um terço dos anjos, que ele convenceu um terço dos anjos a se rebelarem contra Deus. Então, por que ele não falou que era o diabo o inimigo do homem? Sendo que o diabo que começou toda essa confusão. A resposta, gente, está na pergunta, por isso que é muito importante a gente sempre ler a Bíblia num contexto geral, não a gente pegar e abrir a Bíblia e ler textos isolados da Bíblia, porque sempre vai estar dentro de um contexto
texto que foi escrito por um povo, que foi escrito por uma época e para um propósito em específico. E a resposta dessa pergunta está no capítulo anterior. Se vocês lerem o capítulo anterior, vocês vão ver lá. Ó. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de treva. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, quão tremendas trevas serão. Agora, o que tem a ver isso com o que a gente estava falando, Ana? Tem tudo a ver, gente, porque olha só, os maus olhos são aqueles que se concentram em outro Senhor, são aqueles que se encantam pelas trevas do desejo egoísta, ou seja, eu quero para mim, eu quero ter dinheiro para mim fazer as coisas, para ter um bom carro, para ter uma boa casa, para comer tudo que eu tenho vontade, as melhores comidas, nos melhores restaurantes, ou seja, é os meus desejos pecaminosos, é os meus desejos egoístas. Muitas pessoas, elas buscam para os seus próprios deleites, que a Bíblia fala sobre isso. Você busca pelos seus próprios deleites, ou seja, suas próprias vontades, né? Então, quando os olhos buscam glorificar a própria carne, isso é o maior pecado que existe, porque lembra dos 7 pecados capitais? Os 7 pecados capitais, entre eles está o luxúria, a gula, que são hoje, eu creio que a maioria das pessoas, muitas pessoas hoje, morrem mais pessoas por gula do que pessoas por falta de comida, por incrível que pareça. A gula, ela é um sério agravante hoje de morte. Ela mata mais do que a fome. Então, é um dos pecados capitais. Por isso, aqui está falando sobre os olhos, que é o portal da nossa alma. Agora, olha só, Jesus advertiu sobre não ter como servir a 2 senhores, falando de Deus e a riqueza, por saber do poder que o dinheiro tem de corromper a natureza humana. O dinheiro é citado como uma persona, ou seja, ele tem um nome, ele tem um Deus que foi instituído a partir das posses. A Bíblia, ela qualifica como Mamon. O Deus do dinheiro é Mamon. Então, ou seja, é uma persona. O dinheiro se tornou uma persona dentro da Bíblia que é citada por várias vezes como Mamon. Agora, olha só, gente. Um dia eu orando sobre dinheiro e o Espírito Santo me trouxe essa frase que eu quero dividir com vocês. O que é o dinheiro? O dinheiro, ele é um exercício de caráter, ou seja, ele é um instrumento de Deus para moldar o nosso caráter segundo a vontade de Deus. Na ótica de Deus, o dinheiro não serve para a gente ter mais coisa, serve para construir em nós um ser eterno, ou seja, um homem relacional, um homem fraterno, um homem que sabe colocar a justiça de Deus através do seu dinheiro, que o dinheiro desse homem tenha um propósito alicerçado no propósito eterno de Deus. Por isso que ele é um exercício de caráter para o homem. Agora, como que é o dinheiro na ótica de Deus? Para que ele serve? Ele serve para manifestar a justiça de Deus aqui na Terra. Ou seja, o nosso dinheiro serve para trazer a justiça de Deus para aqueles que necessitam, para aqueles mais necessitados. Porque o que a Bíblia fala? Enquanto houver mundo, haverá pobre. Jesus disse isso. Enquanto houvesse mundo, haveria pobre. Ou seja, então não adianta eu ir para a rua fazer uma revolução, porque falar que eu sou a favor do socialismo, ou que eu sou a favor do comunismo, ou a favor, porque não vai mudar aquele sonho que eu tenho de acabar com a pobreza, com a desigualdade social, com a injustiça, não vai acontecer, gente. Eu sinto em dizer para vocês que absolutamente não, porque tudo que está escrito na Bíblia é a mais pura verdade. Jesus diz: enquanto houver mundo, haverá pobreza. Ou seja, por mais que nós possamos fazer, nós não temos a capacidade de alcançar a todos. Mas quem nós podemos alcançar? Aqueles que estão dos nossos lados. Aquele mais próximo. Aquele mais próximo. Porque quando você manifesta Deus para aqueles que estão próximos, você está plantando uma semente na terra de justiça que vai ser levada para um outro lugar ao qual você nunca vai pisar. Entende? Então, por isso que o dinheiro é um exercício de caráter, porque quando nós implantamos o nosso dinheiro num propósito eterno, ele vai gerar frutos. E esse fruto é o quê, gente? Outras pessoas com a consciência para que o dinheiro serve, que não é somente para ela, que aquele dinheiro ele tem um propósito. Então, logo, a pessoa vai empreender, ela vai fazer qualquer coisa, ela vai fazer em cima de um propósito eterno, que é o propósito de Deus e não das vontades dela, que é somente servir a ela, ter uma mansão, ter um carrão, ter várias mulheres, ter comida, ter posses, ter poder, né? Que geralmente é isso que o homem busca quando ele está buscando dinheiro. Acho que a última
coisa que passa na cabeça de alguém quando ela está louca atrás de dinheiro é que ela vai ser uma pessoa caridosa, uma pessoa bondosa, que ela vai servir o próximo, que ela vai ter mais dinheiro para servir o próximo. A maioria das vezes a gente busca para os nossos próprios interesses, né? Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Olha que lindo que fala em Romanos. Que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus, porque só os filhos de Deus pode gerar o caráter de Deus, que é o quê? Misericórdia, justiça, todas as coisas que nós sabemos que são os atributos eternos de Deus, né? Logo, o dinheiro tem um propósito, gente. O que é o propósito, Ana? Então, o que é o propósito do dinheiro, então? Até agora eu não entendi. O que você está querendo falar? Por que você veio com essa história de maçonaria? Para que, então, serve dinheiro? Se Jesus falou tanto de dinheiro, você falou que Jesus falou mais do dinheiro do que qualquer outra coisa, então para que serve o dinheiro? Qual que é o propósito dele? Quando nós buscamos o dinheiro, gente, com o coração voltado somente para acumular fortuna, a motivação passa a servir quem? Mamon. Mamon. Porque tudo em Deus ela é relacional, até mesmo a manifestação dele. Porque o que a palavra diz? Onde tiver dois ou três, ou seja, não é sobre mim, não é sobre mim, é sobre ele, nunca foi sobre mim. Então, até mesmo para manifestar a presença de Deus, tem que estar dois ou mais reunidos, porque o amor ele se manifesta no outro. O amor em Deus é, gente, ele não tem amor, ele é amor. Ele é a fonte do amor. Como nós, como filhos, podemos manifestar a Deus? Somente de uma forma. Tudo em nós tem um propósito, alicerçado num propósito eterno. Entende? Hoje, existem vários movimentos no Brasil ensinando como fazer dinheiro. Uns falam que é fazer dinheiro, outros falam que não é ganhar dinheiro, que a gente está falando errado, porque esse termo de ganhar dinheiro, ninguém vai lá e te dar dinheiro, você tem que fazer o seu dinheiro, ou seja, são várias coisas defendidas para trazer o mesmo pensamento, né? Que é o acúmulo de dinheiro. Porém, gente, se esses ensinamentos são distorcidos do propósito de Deus, logo ele não vai manifestar o Deus da Bíblia. Ele não vai manifestar o Deus da Bíblia. Existem inúmeros grupos hoje no país de network, de conexão, de cada um dá uma nomenclatura, mas o resultado final é você fazer rede de relacionamento com com um único propósito, é você conhecer pessoas ao qual você vai poder fazer negócio com ela e essas conexões venham ser promissoras para o seu negócio, para aquilo que você está construindo, e cada grupo tem um líder. Vocês devem conhecer aí vários nomes, aqui eu não quero citar nenhum, porque eu respeito todas as pessoas, mas a gente tem que ver a base daquilo que a gente está construindo, uma vez que nós nos dizemos filhos de Deus, né? Mas como nós não sermos manipulados por pessoas que são apenas oportunistas, que quer manipular as pessoas em benefício próprio, ou seja, eu quero vender curso, eu quero vender mentoria, eu quero fazer qualquer coisa ao qual o resultado final é o meu próprio interesse, eu me dar bem, e o meu grupo que está ali junto comigo se dá bem também. Olha só, a chave está aqui em Mateus 7,16. Por isso é muito importante a gente ler a Bíblia, gente. A Bíblia ela tem a resposta para todas as perguntas que vocês imaginarem, vocês vão achar na Bíblia. Mas é muito importante a gente ler dentro do contexto daquilo que foi escrito. Não pegar um texto isolado da Bíblia, abrir lá e ler tudo posso naquele que me fortalece. Uau, eu sou uma potência e tal. Porque esse texto, gente, ele não está dizendo nada sobre triunfalismo, ele está dizendo sobre resiliência. Paulo estava preso, Paulo estava ali esperando a sua sentença de morte quando ele disse essa frase. Ou seja, o que o mundo nos traz é totalmente contrário daquele contexto que foi escrito. Então, por isso que é muito importante nós termos um relacionamento com a Bíblia, nós termos um relacionamento com Deus, para que nós não sejamos enganados. Olha o que está escrito aqui, ó. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, conhece, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ou seja, vai nascer uma goiaba num pé de uva? Claro que não. Então, ele deixou uma chave, que é qualquer árvore, você tem que conhecer ela pelo quê? Pelos frutos que ela vai gerar, gente. Pelos frutos que vai vir na consequência daquele movimento, né? Os frutos de qualquer movimento ou ensino que usar por base a Bíblia ou a palavra de Deus, os frutos têm que gerar os atributos de Deus. Ou senão, como a gente pode usar o nome de Deus, a palavra de Deus, e os frutos forem totalmente
distorcido daquilo que é o caráter de Deus. Por exemplo, unidade, bondade, amor, misericórdia, justiça, paz, liberdade e santidade. Que esses são alguns dos atributos de Deus, que são vários atributos de Deus, mas como nós podemos nos qualificar ou dizer que somos filhos de Deus, que usar a palavra de Deus e os frutos daquilo ser separação, ser maldade, ser egoísmo, como pode? Entende? Então, esses são os frutos aos quais nós devemos olhar, onde nós estamos inseridos, quais são os frutos que estão sendo gerados através daquele movimento. Para que você realmente saiba se aquele movimento, a base dele está alicerçada no Deus da Bíblia, que é o Deus que nós cremos, aos quais nós dizemos que somos filhos. Então, isso é muito importante, gente. Nós temos que olhar para esses movimentos de network, ao qual nós passamos todos os dias, e ver se faz sentido para nós estarmos ali. Ver se faz sentido para nós olhar para os frutos disso e ver se resplandece a glória de Deus. Porque isso é o mais importante aqui. Ó. Vamos para Isaías 43, 7. A todos os quais são chamados pelo meu nome, os que eu criei para minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Então, para que Deus fez o homem? Para que nós nascemos? Nós nascemos com um propósito, para manifestar a glória de Deus. Para manifestar a glória de Deus. Como que nós manifestamos a glória de Deus? Estão alicerçados no propósito eterno dele, entende? Logo, quando nosso dinheiro tem por propósito manifestar a glória de Deus, nós não excluímos pessoas. Porque como a gente pode pegar uma pessoa que está na menor condição e falar, não, essa pessoa não está na minha frequência, então ela não pode andar comigo. O que você faz? Você potencializa uma dor naquela pessoa. Se a pessoa já tem problema com aceitação, problema com rejeição, quando você faz isso, você exclui a pessoa, porque, não, peraí, gente, essa pessoa não. Essa pessoa vai estragar a minha frequência e aí eu não vou dar os resultados que eu preciso para mim. Ou seja, isso manifesta o caráter de Deus, a bondade de Deus? Não, gente, absolutamente não. Jesus não desqualificou ninguém, não separou ninguém, não colocou ninguém de lado. Não é sobre isso. Não é sobre isso. E também aqueles bajuladores. Você chega, você vê uma pessoa chegando na tua empresa com um carrão, ô Senhor, entra aqui, coloca um tapete vermelho para a pessoa passar. E aí chega uma pessoa que você olha, né, no estereotipo dela, aquela roupa já está assim, um pouquinho diferente, a gente já olha para essa pessoa, que jeito, gente? Olha de cima e embaixo, aquele ali não vai ter muito dinheiro para comprar, não, então eu vou deixar ele para um segundo momento, vamos tratar melhor esse que está com carrão, porque esse sim, esse vai dar o resultado que eu espero, ele sim vai dar o lucro que eu espero, e não é sobre isso, absolutamente. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele não tem filhos preferidos. Deus não tem netos. Deus tem filhos com propósito. Olha que lindo que Jesus nos trouxe aqui, inspirado, né, pelo apóstolo Paulo, aqui na carta aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, quando nós estamos caminhando por propósito, nossas empresas são empresas que elas têm um propósito alicerçado no propósito eterno, o que nós vamos gerar nas outras pessoas? Cristo. Até que Cristo vai ser formado naquela pessoa. E como Cristo é formado naquela pessoa? Olha aqui, eu coloquei aqui, para que Cristo seja manifesto no homem, precisamos matar a natureza humana, ou seja, a carne, a fazer aquela separação de pessoa, ser uma pessoa egoísta, ser uma pessoa extremamente vaidosa, ser uma pessoa que separa, não, isso daqui eu ando, isso daqui eu não ando, porque isso daqui não serve, isso daqui não está no meu nível, então ele não serve para andar comigo. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Logo, se você se diz filho de Deus, o que você tem como propósito eterno é manifestar dentro das pessoas o Cristo que está lá dentro dela. Porque está lá, o Espírito Santo quer estar lá. Então, você precisa de ser aquele que vai alavancar, dar suporte para aquela pessoa em amor, até que ela conheça a Cristo. Entende? Então, esse é o nosso propósito como filho de Deus. Esse é o nosso propósito como empreendedores, como pessoas que buscam independência financeira. É para manifestar a glória de Deus, para que Cristo seja manifesto nessas pessoas. Ou senão, a busca pelo dinheiro sem a misericórdia, ela forma o quê, gente? Ela gera prosélitos, ou seja, ela gera apenas pessoas adeptas àquele movimento, pessoas inseridas naquele movimento, mas não cristãos. Nenhum movimento
que se diz cristão, ele pode separar pessoas, desqualificar pessoas, porque Cristo não fez isso. Logo, se você está no meio de um movimento que usa como base a Bíblia, lê a Bíblia todo dia e fala alguns versículos da Bíblia, mas o fruto daquilo não é os atributos de Deus, que dentre os maiores ali, alicerçado nas relações humanas, ele fala muitas vezes sobre misericórdia. Acredite, vocês não estão em um movimento cristão, vocês estão em um movimento religioso e não cristão. Esse movimento ele pode ter muitos adeptos, que aqui está qualificado como prosélitos, que a Bíblia qualifica como prosélitos, porém, não é absolutamente, esse movimento não representa Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Olha que lindo em Provérbios, gente. O resgate da vida do homem são as suas riquezas, mas o pobre não tem meio de se resgatar. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Qual que é a maior riqueza no mundo espiritual que Jesus veio para nos dar? O que ele veio para fazer, gente? O resgate da nossa vida, quando nós éramos pecadores. Então, qual que é a maior riqueza que nós podemos ter? Gente, a salvação. Jesus ele veio para nos salvar. Salvar do quê, Ana? Eu não fiz nada. Foi Adão que pecou, Eva que pecou. Gente, essa conversa é uma conversa para um outro momento, mas eu já posso dizer para vocês que quando nós somos imaturos na fé, nós não entendemos a grandeza do que Jesus fez na cruz. Mas quando nós vamos caminhando mais próximo de Deus, nós vamos entendendo o propósito eterno de Deus, nós vamos entendendo o tamanho da nobreza daquilo que Jesus fez, porque ele deu a sua vida para nos salvar. Por quê? Adão era uma matriz, Adão era uma forma que foi corrompida. Era uma forma que ela era assim, um pouquinho. Vamos dizer que ela era uma forma quadrada. Alguém foi lá e bateu com o martelo e o canto dela ficou meio curvado. Ou seja, ela foi adulterada. E aí, daí, todas as outras sequências que saíram daquela forma, elas já vieram com aquela adulteração. Portanto, nós precisávamos do quê, gente? De um conserto. Isso é um outro assunto para um outro dia, mas só para vocês entenderem por que nós herdamos o pecado de Adão. Mas que isso é um outro dia de estudo. Agora, qual que é o princípio da riqueza, gente? Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Uau! Então você está dizendo para mim, Ana, que se eu quero ter dinheiro, então hoje eu vou lá, eu dou um monte de dinheiro para as pessoas, saio dando dinheiro para todo mundo, e aí sim eu vou ter dinheiro? Esse é o princípio da riqueza. Então, se eu for ali plantar hoje uma nota de R$ 100, amanhã eu vou colher uma de 200, é sobre isso? Eu vou lá e vou plantar e vou colher? A Bíblia está falando que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Porém, todavia, mas o Deus da Bíblia, gente, ele não dá aquilo que a gente pede, ele dá o que você crê. O que você crê. A moeda de troca do mundo espiritual, gente, é a fé. Então, não é assim, Ana, hoje eu vou lá e vou plantar R$ 200, porque amanhã eu vou plantar R$ 100, porque amanhã eu vou colher 200 e tá tudo certo. Aí sim eu vou ficar rico, vou ficar milionário. Se o passaporte para mim ficar rico é só sair plantando, porque se eu plantar eu vou colher. Aqui, gente, existem alguns princípios básicos. A partir do momento, agora eu vou passar para esse outro slide, depois eu volto aqui para ensinar isso para vocês também. Olha só, eu não falei que a moeda de troca no mundo espiritual era a fé? Olha aqui, ó, em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Ou seja, se o justo. Ana, mas quem é justo? É porque eu sou bom, eu sou correto? Então aí sim eu sou justo? Vamos ver o que Deus falou sobre justiça? Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado, ou seja, tínhamos herdado o pecado geracional, né? Agora, como fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Ah, Ana, então o justo que está falando aqui não é aquele que é bonzinho, que é certinho? Não, gente, absolutamente não. Só tem um justo, que é Jesus Cristo. E aqui, quando ele fala de justificados, ele tá falando aquele que foram justificados pelo sangue de Jesus. Ou seja, o passaporte existe um preço. A Bíblia fala que nós somos comprados por alto preço, ou seja, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Então, ou seja, o justificado aqui não é aquele que é certinho,
é aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus, ou seja, aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí ele pertence a quem, gente? A Jesus Cristo. Que a Bíblia fala que nós fomos comprados por ele por um alto preço que é o sangue dele. Então, nós não vivemos mais. Que se Cristo vive em nós, ele vai fazer de tudo para te colocar dentro de um propósito, que é o quê? Tornar você cada dia mais parecido com ele. Olha só. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Olha que lindo isso, gente. Porque se você semear na carne, que são todos aqueles objetivos de buscar dinheiro, para você ter um carro melhor, uma casa melhor, se for tudo sobre você, você está ali semeando na carne e não no espírito. Você não está fazendo parte de propósito eterno de Deus, da riqueza, quão profundas riquezas, o saber e conhecer de Deus. Então, olha a riqueza de Deus, porque quando nós olhamos para o nosso dinheiro com outra ótica, com um propósito eterno, alicerçado no propósito eterno de Deus, quando nós temos dinheiro, eu falo assim, não, peraí, eu vou comprar uma Bíblia e vou dar de presente para aquela pessoa, porque ela vai se sentir amada com esse ato, e aí sim, ela vai ter vontade de começar a ler essa Bíblia. Então, assim, o seu dinheiro, ele está sempre, a tua mente, ela está sempre ligada no propósito eterno de Deus. O teu dinheiro, ele está sempre ali para servir o propósito eterno de Deus. Não tem a ver com teu objetivo egoísta somente para tuas vontades, entende? Então, eu sei que é uma palavra dura, mas o Espírito Santo me direcionou a fazer hoje esse estudo com vocês de uma forma ainda mais profunda para que vocês entendessem o que ele está dizendo quando ele diz de riquezas. São coisas eternas, são coisas que não é somente o dinheiro que compra, né? São coisas ainda muito maiores, aquilo que os olhos não viram, né? Olha aqui, ó, o versículo que eu acabei de dizer. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Ou seja, existe riqueza maior, gente, do que sermos sábios, do que estarmos ali, assim, com os olhos espirituais abertos, para que aonde nós cheguemos, nós possamos ver muito além daquilo que os nossos olhos estão enxergando, mas que seja algo que vai manifestar a glória de Deus. Existe coisa mais linda do que você ter a intimidade com o Espírito Santo, saber realmente o que é riqueza de fato. Porque a riqueza ela não provém de você ser uma pessoa endinheirada. A riqueza ela é produto de um coração grato. Porque não é o quanto você tem, é o quanto você se satisfaz com aquilo que você tem. Isso quer dizer sobre riqueza. Porque você pode ser a pessoa mais endinheirada do mundo. Tem pessoas que têm dinheiro que ela pode viver duas vidas de uma forma tranquila e essa pessoa vai lá e tira a vida dela. Porque tem um vazio ali dentro dela que o dinheiro não conseguiu comprar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que eu estou trazendo aqui hoje, a riqueza que ela provém de Deus, esta é a riqueza eterna, sabe? É o conhecimento, é o alicerce no propósito eterno de Deus, essa é a verdadeira riqueza. Agora, olha a curiosidade. Qual que é o símbolo do dinheiro mais conhecido no mundo, gente? Não é o cifrão? Não é aquele S cortadinho com dois pauzinhos, assim? Todo mundo conhece? Se alguém, uma criança ver, já vai saber o que significa. Ela pode não saber ler, mas ela vai saber que você está falando sobre dinheiro. Olha só. O que significa essas duas colunas? Eu não tenho tempo de trazer aqui para vocês agora, porque daqui a pouco eu quero colocar algumas situações para reflexão. Então, o que esse S, depois, num outro momento, até se vocês quiserem me chamar no privado, eu mando para vocês esse estudo também, mas era uma rota que foi feita até a pessoa chegar onde ela queria. Então, ela colocou um S e esses dois pauzinhos, o que tem a ver, Ana? Essas duas colunas aqui, ó, que são paralelas ao S, a letra S, ela representa o quê nesse símbolo? As colunas de Hércules, que esse Hércules, gente, era um deus da mitologia grega. E agora eu não tenho tempo de contar, mas vale a pena vocês estudarem sobre essa deidade, que a mitologia grega traz vários deuses ali, e não, isso não é parte do cristianismo, só para vocês saberem, os cristãos não creem em outro Deus que não seja o Deus criador do céu e da terra, o Deus que é um só, em Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esses deuses que são outros deuses, o cristianismo não crê, mas vale a pena vocês darem uma olhada na vida de quem foi Hércules, para vocês entenderem o que está por trás, o que é a base
desse símbolo. E uma outra curiosidade que eu queria trazer para vocês, já que hoje eu trouxe para vocês a maior instituição que gera pessoas endinheiradas na face da Terra, que é a maçonaria, né? O número que representa a maçonaria é o 33. Coincidentemente, a idade de Cristo quando ele morreu e ele foi traído por causa de dinheiro. Ou seja, hoje a maior instituição geradora de dinheiro na face da Terra, ela usa por símbolo a data ou a idade de Cristo quando morreu. É só uma curiosidade que eu queria trazer para vocês. E aqui quero compartilhar um pouco com vocês do meu trabalho, né? Que além desse trabalho que eu estou fazendo hoje, que é uma mentoria coletiva, nós temos também, através da Rede Brasil, uma sala de oração, que é de terça a sexta-feira, no horário das 6 às 7 da manhã, e que é uma forma da gente também poder levar um pouco mais daquilo que nós estamos trazendo para vocês. Aqui um agradecimento sobre a aula de hoje, né? Meu muito obrigado aqui para vocês, mas na verdade o que eu queria mesmo compartilhar com vocês, vamos voltar aqui, para que voltamos. O que eu queria trazer para vocês sobre tudo isso que foi conversado hoje, gente, que dinheiro, ele é muito além do que aquilo que os nossos olhos enxergam. Dinheiro, ele é apenas um instrumento para gerar a glória de Deus. Tudo em nós é a respeito do reino de Deus. Então, se o nosso dinheiro não for gerador de riqueza, para uma riqueza eterna, para que as pessoas possam ver a glória de Deus manifesta através da sua vida, então realmente você não é uma pessoa rica, você é uma pessoa endinheirada, porque tem muita diferença em ser uma pessoa rica e ser uma pessoa endinheirada. Uma pessoa endinheirada é aquela pessoa que ela tem muitas coisas, mas dentro dela, aquelas coisas não são para manifestar a glória de Deus. Então, eu quero até trazer aqui para vocês uma situação. Eu fui num salão de beleza e ali estava fazendo alguns procedimentos e o rapaz que estava me atendendo falou para mim que ele ia para os Estados Unidos, porque lá que era o lugar de gente rica. Aí eu falei, não, mas eu não preciso de nenhum lugar para ser rico, porque eu já sou rica. Aí ele pegou e falou, ai, bem, você é iludida, né? Você não é rica. Eu falei, não, eu sou rica. Ele diz, não, você é iludida, porque você está longe de ser rica, né? Eu falei, olha, eu acho que você está confundindo as coisas. Eu penso que você está dizendo que eu estou falando que eu sou endinheirada, mas depende da sua ótica de riqueza, porque eu sou muito rica, mas não tem a ver com aquilo que você acha que é riqueza, porque riqueza para você é tudo que o dinheiro pode comprar. Para mim, a riqueza ela é muito além disso. A riqueza ela vem de outras coisas que o dinheiro não pode comprar. E nisso eu sou muito rica, absolutamente rica nisso. Então eu quero te dizer que realmente eu estou muito satisfeita com aquilo que eu tenho e que Deus tem feito na minha vida. Então, para vocês verem, gente, que tudo, absolutamente tudo que está ao nosso redor relacionado à riqueza tem mais a ver de onde está o nosso coração. Onde está o nosso coração? Porque aonde está o nosso coração, a Bíblia fala que lá está nosso tesouro, entende? Então, se o nosso coração está na riqueza para o nosso próprio benefício, Deus não está manifesto nisso, Deus não está no meio disso. Logo, seu dinheiro, você pode ter muito dinheiro, mas não vai satisfazer o teu eu. Não vai satisfazer. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje? Que tudo em nós, até mesmo o nosso dinheiro, se ele não tiver alicerçado no propósito eterno de Deus, gente, ele não vai dar os frutos que nós precisamos. Primeiro fruto é dentro de nós. É dentro de nós. Primeiro fruto vem de dentro de nós, aonde é paz. É o primeiro fruto, é a paz. Porque sem paz, nós não conseguimos nada. Então, o maior fruto que o dinheiro não pode comprar é a paz, é o amor. Essas coisas é que realmente é onde são manifestas a glória de Deus. Em coisas que o dinheiro não pode comprar. Aí sim está a verdadeira riqueza. Tudo que o dinheiro pode comprar é barato. É barato. Porque a salvação o dinheiro não pode comprar. A salvação ela veio pelo sangue de Jesus Cristo. E você precisa crer para você ser salvo. Então, tudo que o dinheiro, posses, dinheiro, for lá e comprar, acredite, gente, não manifesta a glória de Deus.
que manifesta a glória de Deus, são filhos, filhos que vivem com propósito, alicerçado no propósito eterno de Deus. Logo, eu quero aqui hoje dizer para vocês que, se vocês quiserem que as suas empresas manifestem a glória de Deus, vocês têm que trazer, buscar a presença, chamar a Deus, como muitas de nós aqui participamos, né? Da sala de oração de segunda a terça, ali nós convidamos Jesus para entrar na nossa empresa, convidamos ele para ser nosso sócio, e é sobre isso. É sempre sobre isso, é sobre aquilo que Deus está construindo através de nós. Tudo que ele está querendo fazer primeiro em nós, para depois fazer por nós, já que nós somos instrumento da glória dele aqui na Terra. Então, eu queria trazer essa reflexão hoje, quero agradecer todas vocês por estarem aqui. Ao vivo acontece várias coisas e eu ainda estou aprendendo a lidar com alguns instrumentos, né? Mas aos poucos a gente vai aprendendo, aperfeiçoando, mas nada disso vai atrapalhar aquilo que Deus está fazendo através da nossa vida, através do propósito dele com a nossa vida. Nós queremos apenas fluir, né? E para isso a gente não precisa de ter tantos instrumentos, tantas coisas, a gente precisa de ter, primeiro de tudo, a boa vontade. E isso nós temos, e temos o amor para mostrar que somente Cristo, né, é digno de toda a honra, de tudo aquilo que o nosso coração, assim, muitas das vezes busca refúgio em outros lugares, e onde nós achamos é somente na presença dele, porque dele, por ele, para ele, só foram feitas todas as coisas, todas as coisas. Nós fomos feitos para a glória dele. Então, eu quero agradecer vocês que estiveram aqui hoje, não somente participando, mas principalmente no suporte, orando, e também quero pedir desculpa, porque agora eu estou vendo aqui que a Aninha disse que não estava vendo os slides, mas eu vou mandar para vocês, vou disponibilizar para todas vocês, porque realmente são coisas profundas, e eu não queria... Aqui, olha que lindo que a Vivi falou, gente. Ai, que lindo que a Vivi falou. Vou colocar aqui, ó. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. É bem assim. Nunca foi. Olha que lindo que o Walden falou, gente. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Nós somos de Deus. Nós fomos comprados. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Tudo é de Deus. Então, que a nossa vida seja para a glória dele. Que os nossos networks sejam para a glória dele. Que as nossas empresas sejam para apontar a glória dele, que o nosso coração seja para a glória dele, que tudo em nós seja para a glória dele, porque assim nós vamos gerar frutos eternos, porque assim nós vamos gerar pessoas curadas, saradas, com as emoções alicerçadas no lugar certo. Que hoje nós possamos olhar com outro olhar para o dinheiro, que seja um olhar de serviço, que seja um olhar pautado naquilo que Jesus nos ensinou, que é servir. Que o nosso dinheiro sirva para servir. Eu gosto muito de uma frase que, se não me engano, foi Madre Teresa de Calcutá que disse, quando um homem foi ali tentar ajudar ela, um homem muito rico levou dinheiro para ajudar ela. Olha, como eu posso ajudar a senhora? Eu vim aqui trazer esse monte de dinheiro para a senhora. E aí ela disse assim, vá para a sua casa e ame a sua esposa. Assim você me ajuda, vá para sua casa e ame a sua esposa. São frutos eternos, são frutos que nada pode comprar. Amor é uma coisa que nem um dinheiro pode comprar.